Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor nessa noite? Amém. Quantos estão felizes por estar aqui nesse culto Passos de Fé? Por esses testemunhos abençoados. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para a nossa vida. E eu convido você, aí mesmo onde você está, fechar os teus olhos, para nós orarmos ao Senhor, aquietar o seu coração. Eu sei que cada uma aqui tem um coração e uma história, e um pedido diante de Deus, e uma busca a esse Deus poderoso, e ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, entendendo a nossa total dependência no Senhor. Nós cremos, Pai, em tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, o nosso coração está aberto, a nossa mente está, meu Deus, atenta à Tua palavra, porque sabemos que a palavra é transformação, a palavra é viva, ela é eficaz, ela traz cura, ela traz resposta, ela traz alívio para a nossa alma e para o nosso espírito. Meu Deus, nós Te contemplamos nessa noite. Queremos dizer, Espírito Santo, que necessitamos de Ti, que o Senhor é o nosso respirar. Fala conosco, Pai, fala com os Teus filhos, age de uma forma sobrenatural nessa noite, toca em cada coração, assim como seja da Tua vontade. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 19, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 19, e Deus vai falar ao nosso coração hoje sobre lutas, aflições e um socorro verdadeiro que nós podemos ter nele, e somente nele. Jó capítulo 19, a partir do verso 1 e 2, diz assim: Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Versículo 14: Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas não me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominavam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Versículo 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Versículo 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele. Em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Amém? Glória a Deus por essa palavra. O livro de Jó fala
da aflição e fala da provação da vida desse homem, da vida de Jó. E a aflição de Jó inicia desde os primeiros capítulos do livro, nos revelando um cenário do mundo espiritual e também do ambiente celestial. E quanto é o poder de Deus e a influência de Satanás em nossas vidas e também aqui na terra. Nós podemos ver nos primeiros capítulos, o texto fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem rico, muito rico, próspero. A Bíblia diz que ele era o maior de todos os do Oriente. Então Jó era um homem realmente de muitos bens, um homem próspero, um homem rico, um homem conhecido, um homem influente e também um homem que vivia os princípios de Deus. E nesses primeiros capítulos nós vemos um diálogo e algo parecido como um tribunal, algo parecido com algumas leis. E ali fala que os filhos de Deus vieram para falar com Deus, se apresentar perante Deus. E nesse momento veio também Satanás, e Deus pergunta para ele: de onde vens, Satanás? E ele responde: olha, eu vim de passear, de rodear sobre a terra. E aí Deus diz: você viu o meu servo Jó? O quanto que ele é temente, o quanto que ele é reto. E a gente vê nesse diálogo e na voz do próprio Deus para Satanás, o quanto que Deus se agradava da vida de Jó. E Satanás insinua que ele só está servindo, ele só está sendo reto, ele só está sendo obediente, porque ele tem bens. Olha, ele só está te servindo porque ele tem bens, ele tem família, ele é próspero. Mas deixa ele passar por problema, para ver se ele vai te servir. Deixa ele passar por aflição. Tira aí o dinheiro. E ele está ali insinuando que é impossível servir a Deus e passar por lutas. Que Jó iria sim se desviar, iria sim virar as costas para Deus. Então Deus põe Jó à prova e dá permissão a Satanás que toque nos seus bens, mas não tire a vida de Jó. Diga assim: Deus dá, pode dizer mais forte, diga assim: Deus dá permissão a Satanás. Então aqui nós podemos ver também nesse diálogo que Deus é o detentor de todo poder. Ele é o todo-poderoso de todas as coisas. E Satanás, ele tem um poder dado diga assim, por mim. Ele tem um poder dado pelo nosso eu, por nós mesmos, através de uma legalidade, através de uma condição que nós damos devido às nossas escolhas. Nós abrimos essa porta e damos esse poder para ele, para tocar em nós. Então o poder que é dado a ele é dado por mim, por você, através de uma legalidade. E também por Deus, através de uma permissão. E nós vemos aqui esse exemplo na vida de Jó. Então, inicia a prova de Jó. Satanás, então, sai e vai iniciar ali a sua missão de tocar em alguns bens, iniciar ali a luta e o sofrimento de Jó. Jó, então, perde os seus bens. Nós podemos ler aí no capítulo 2, que ele perde em um só dia os seus bens. Ele tinha muitos animais, muitos bens. Ele perde os seus filhos, seus 10 filhos. E ele perde a sua influência, ele perde a sua honra. E ele perde também a sua saúde, porque ele é acometido de uma enfermidade, com muitos tumores, desde a cabeça até os pés. E Jó é coberto por feridas, e Jó começa a se coçar com cacos, e Jó está ali no meio das cinzas, e a sua mulher, vendo aquele sofrimento e aquele desespero, também agride Jó, fala: olha, como é que você ainda se mantém assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Você conhece um pouco dessa história. E nós vemos
o quanto que o abandono, o quanto que Jó foi abandonado, rejeitado e desprezado. Nesse capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 9, nós podemos ver uma fala em resposta de Jó. E essa trajetória se aproximam alguns amigos, que a palavra diz, que no capítulo 3, mais ou menos, alguns amigos de Jó se aproximam. Eliú, Bildate, Zofá, e no final fala também Elifaz e Eliú. E no início ali do capítulo 2, versículo 11 e 13, diz que esses amigos estão vindo para consolar Jó. E fala que quando eles veem Jó de longe, eles não acreditam, eles olham aquela cena e eles veem aquele homem desfigurado, aquele homem totalmente desfalecido na sua imagem. E a palavra diz que eles também chegam até Jó e eles ficam do lado de Jó. E eles se abaixam e se assentam do lado de Jó. E a palavra diz que durante 7 dias e 7 noites, esses amigos estiveram ali com Jó sem dar uma palavra. Porque eles viam, o texto diz que eles viam que o sofrimento de Jó era muito grande. Então você imagine esses homens chegando de longe para consolar, para dar uma palavra, para dizer: Jó, olha, eu sei que aconteceu isso, eu ouvi falar, e você perdeu os seus filhos, e você está doente, e você está sem os seus bens, e você está, sabe, com uma dificuldade aqui também no teu casamento. Eu estou vendo que a tua mulher está aqui, mas vocês estão, sabe, uma tristeza no coração. Mas eles chegaram, e quando eles tiveram aquela visão, eles simplesmente se assentaram junto e não falaram nada. E durante 7 dias e 7 noites, eu fico imaginando aquela cena daqueles homens, 7 dias e 7 noites, não foi um dia, foram 7 dias e 7 noites, ali sentados ao lado de Jó, e sem falar uma palavra. Mas nós vemos que nesse início demonstra ali um Jó inabalável. Porque quando a mulher fala isso, ele diz: olha, eu vim nu para o ventre da minha mãe, e nu também eu voltarei. Aquilo que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó está iniciando uma luta. E às vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente inicia uma luta, muitas vezes nós também falamos: não, tudo vai dar certo. Mas quando o tempo vai passando, quando as coisas vão se funilando, quando as coisas vão apertando, algo dentro de nós começa também a gerar, a brotar sentimentos, emoções, medo. E aqui esses amigos estavam ali com ele. Tem muitos amigos que estão nesse momento, às vezes estão longe, estão distantes, mas está no momento que é necessário. Esses amigos também no início estavam comovidos. Mas quando passa o tempo, a postura também desses amigos vê que aquela situação está só se agravando, e que aquele tempo de luta está muito grande, o que está acontecendo. Então, passado esse tempo, eles começam a entrar em uma postura também de abandono, de acusação e de julgamentos para Jó. E nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 18, Bildate, um desses amigos, ele acusa Jó, de estar vivendo uma consequência por ele ser perverso, por ele não conhecer a Deus, por ele não servir a Deus. E nós vemos no versículo 5 do capítulo 18, ele diz: olha, na verdade a luz do perverso se apagará, Jó. No versículo 12 ao 14 ele diz: ao perverso a calamidade virá faminta, e a ele a miséria estará ao seu lado, a qual devorará os membros do seu corpo. No final do 21 ele diz: este é o paradeiro dos que não conhecem a Deus.
Então os ataques a Jó vinham de todos os lados. Aquele homem tinha uma dor física, aquele homem tinha uma dor emocional, no seu íntimo, nas suas emoções, e ainda aquelas vozes físicas de amigos externas lhe acusando, lhe apontando, lhe condenando, e vinha como as piores facadas. O próprio Jó estava cheio de dúvidas. O próprio Jó, no capítulo 3, começa a dizer: por que eu nasci para que isso estivesse acontecendo? Mas a palavra diz que em nenhum momento ele atribui mal a Deus, ele peca contra Deus. Ele atribui muitas coisas a ele se enche de dúvidas, e nesse momento ele recebe também esses ataques. E a dor do abandono, ela é muito cruel, ela é muito difícil de suportar. E quando nós estamos nela, e quando também passamos por ela, ela nos deixa marcas, nos deixa traumas, feridas, que acompanham muitas vezes pela nossa vida, até nós encontrarmos o amor do Pai, que nos traz cura, que nos traz alento. Muitas vezes, durante a nossa infância, um abandono de pai, de mãe, na nossa fase adulta, um abandono de cônjuge, de filhos, de familiares. E isso deturpa o nosso valor e a nossa identidade. E isso dói muito mais do que uma dor física, né? A dor da alma. E Jó, ele foi abandonado dentre todas as suas lutas e provas, e nós daqui a pouco iremos identificar e mergulhar um pouquinho nesse capítulo 19, para nós entendermos todas as provações de Jó, entendermos um pouco. E nós vemos também durante a palavra de Deus, José também, ele foi abandonado ali naquele buraco, pelos seus irmãos. Ele foi preso, foi esquecido. Nós vemos o próprio Davi também abandonado, esquecido pelo seu pai. E muitos de nós temos histórias assim, de lutas. E eu não sei qual é a luta que você esteja passando hoje aqui nessa noite. Qual tem sido a tua dor? E essa luta, muitas vezes, nós passamos de uma forma solitária aos nossos olhos. Jó estava achando ali que ele estava sozinho aos seus olhos. E nessa luta, muitas vezes, nós encontramos e somos injustiçados. E aí a gente olha para Jesus. E ele foi abandonado, ele conhece a dor do abandono. E é por isso que ele tem cura para a nossa alma. É por isso que ele tem refrigério, é por isso que ele é o alívio para as nossas cargas e para as nossas dores. Porque ele sentiu a dor do abandono. Ali quando ele estava na cruz, e injustiçado por morte de cruz, sem merecer, doeu o abandono e a solidão do Pai, quando ele cheio de pecado, e doeu muito forte aquela dor. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A dor do abandono, ela é muito profunda. E nós aprendemos muitas coisas nas nossas lutas, no meio do abandono, no meio da rejeição, no meio da dor. Ela não é para nos destruir, mas ela é para nós aprendermos muitas coisas. E o tema da ministração dessa noite é o socorro verdadeiro no meio da aflição. Diga assim: o socorro verdadeiro no meio da aflição. Muitos de nós passamos por aflições, por lutas. Talvez você esteja hoje aqui nessa noite passando por um tormento, por uma tempestade. Talvez você tenha chegado hoje aqui, você acha: meu Deus, é o fim, eu acho que não há esperança. Mas nessa noite, Deus está dizendo para você que há um socorro sim no meio dessa aflição. Que há um Redentor que vive e reina, e Ele é com você, e Ele restaura. E Ele veio para te resgatar, e Ele veio para te trazer alívio, para te trazer segurança, para te trazer conforto. Ele é o socorro verdadeiro no meio da angústia.
Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Deus está dizendo para você: levanta os teus olhos, tem bom ânimo, não temas, creia, olha e ouve a minha voz. Olha para mim, ouve a minha voz. Não temas as lutas e as adversidades. E nós aprendemos que o abandono e a rejeição acontecem quando chegam as perdas. Quando chegam as perdas, nós começamos a passar por abandono e por rejeições também, no meio das perdas e das lutas. Você não vê Jó aqui, no meio da sua prosperidade, sendo abandonado pelos seus criados, pelos seus parentes. Você não vê. Você não vê ele no meio dessa prosperidade passando por isso. Mas de repente um luto, a perda de alguém, de repente a perda do trabalho, a perda de paz, de uma casa, de um casamento, uma luta, algo difícil, a perda de um bem, o destruir das emoções, nos traz um desequilíbrio, nos desnorteia e nos leva a um outro cenário. Jó estava de um cenário e foi levado para o outro. E nós estamos aqui nessa noite para entendermos como nós agiremos no meio dessa aflição. E as lutas, elas acontecem em nossa vida, muitas vezes, por nossas escolhas. Sim ou não? Sim. Às vezes eu tomo uma escolha, uma decisão que vai me levar a um destino e a um caminho que eu passarei por lutas. A palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas são caminhos de morte. Então, muitas vezes, nós escolhemos, nós plantamos e colhemos. Mas nós percebemos aqui que essa luta na vida de Jó não foi uma plantação dele, ele não havia provocado, mas havia um propósito. Nós temos que entender que nós passamos por lutas que nós provocamos, que nós plantamos, que nós decidimos, que nós atraímos, mas também nós podemos, como os servos de Deus, passar por lutas que são provas para nos aprovar, para um propósito, para algo maior em nossa vida, para uma restauração, para um crescimento, para subir de nível, para viver um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, e não fugir, e não murmurar, e não atribuir mal a Deus. E nesse momento aqui, no versículo 1 e 2 do capítulo 19, nós vemos aqui que esse amigo de Jó começa a afligir ele com palavras. Além dele estar com essa dor, além dele estar apodrecido, essas palavras o destroem cada vez mais. E às vezes quando a gente está no aperreio, quando a gente está no sufoco, quando a gente está na luta, o que é que a gente mais escuta? Hein, gente? Oh, Jesus, palavras destruidoras, palavras que nos põem para baixo, palavras que nos querem tirar a fé, a esperança. No caso de Jó, palavras de acusação. Você está passando por isso, é porque você não serve a Deus. Você ainda é dizimista, está passando por escassez. Não negue a sua fé, continue, persevere. Ainda que você esteja passando por lutas, saiba que tem um Deus que está atento, que está vendo, que está avalizando esse processo, e você não está sozinho. E as palavras, elas têm o dom de curar, e elas têm o dom de ferir, elas têm o dom de te fazer crescer, e elas também têm o dom de te destruir. Elas são como um combustível para a nossa alma. E nós precisamos dessas palavras. Então, algo que você precisa entender é que no meio da luta, ainda que você ouça palavras de alguém que não tenha sabedoria, de alguém que não está entendendo o propósito para a sua vida,
e essas palavras querem te destruir, para onde você precisa ir? Para a palavra de Deus, que é água para o teu coração que está em chamas, para o teu coração que está dilacerado. É alívio, é resposta, é refrigério. Mas se você estiver no meio da luta e você se distanciar, e você ir para longe, e você dizer, não, eu vou resolver sozinho, vai ficar mais difícil. Mas você precisa se achegar, você precisa colocar os teus ouvidos, como Maria estava ali atenta aos pés de Jesus, e ouvir essa palavra que cura, que sara, que direciona, que dá sabedoria, que dá norte para as nossas vidas. Nós precisamos, nesse momento, nos nutrir da palavra de Deus, da palavra verdadeira. E Jó também provou o abandono da sua família. Nós podemos ver nos versículos 14 e 15, ele diz, olha, os meus parentes me abandonaram, eles se esqueceram de mim, e os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Parece que eu sou um estrangeiro aos seus olhos. Aquele homem, que de repente todos estavam ao seu redor, aquele homem que todos estavam dispostos a servi-lo, que todos perguntavam, o que é que o senhor quer, seu Jó? O que é que o senhor deseja, seu Jó? O que é que o senhor quer comer hoje, seu Jó? É assim, Jó estava por cima. Mas em determinados momentos da nossa vida, vêm os ventos contrários e Jó sai de um cenário e vai para outro, servindo a Deus. E nós precisamos entender que esse processo pode sim fazer parte da nossa vida, e é por isso que Jó está escrito nessa palavra, para que eu e você entenda esse processo. E as pessoas que nós mais queremos ao nosso lado nesse momento, para nos dar colo, para nos dar segurança, para chorar junto conosco, para gerar uma proteção, um refúgio, esqueceram de Jó. Esqueceram de Jó. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Ainda que alguém possa ter esquecido de você, José, ele estava ali naquela prisão esquecido, abandonado. Mas havia um tempo determinado de Deus para ele sair daquela prisão. Entenda que tem um tempo de Deus para iniciar as lutas na nossa vida, mas também tem um tempo de cessá-las, mas também tem um tempo de findá-las. E é esse processo que nós precisamos entender. O teu sustento não vai estar nas pessoas. Nós temos sim o apoio da nossa casa, da nossa família, e nós precisamos, isso é maravilhoso. Mas se essas pessoas esquecerem de você, o seu sustento, o seu alicerce precisa estar firmado no Deus Todo-Poderoso, não em natureza humana. O teu sustento, o teu propósito, aonde você vai se agarrar na hora dos ventos contrários, é o Deus que você serve, é o Senhor Jesus na sua vida. Salmos 46 diz que Ele é socorro bem presente na angústia. No meio da angústia, clama pelo socorro dEle. Socorre-me, Senhor, me ajuda. Todos que fizeram isso, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que a reação de Jesus foi o quê? Imediatamente, prontamente. Jó também provou da desonra e do desprezo. Como eu falei aqui no versículo 16, ele diz, eu chamo o meu criado, ele não me responde, eu tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Aqueles homens que estavam ali ao redor de Jó, nesse momento que ele estava vulnerável, doente, muitas vezes quando a gente está doente ali fisicamente, o que a gente quer, gente? A gente quer o quê? A gente quer cama, a gente quer alguém que faça uma comida, um caldo para animar a gente, para vir dar um remédio, sim ou não?
Então eu fico pensando, esse homem aqui cheio de feridas, esse homem com dores, esse homem precisando que coloque uma gaze ali, eu não sei, algum alento, pelo amor de Deus, me ajudem, venham aqui. E o que esse homem ouvia de resposta? Nem te conheço, estou nem ouvindo. Desprezo, desonra. Um dia ele estava sendo servido, um dia os criados estavam disputando quem é que ia servir e trabalhar lá na casa de Jó, porque ele era o maior do Oriente. Mas no dia que esse homem estava vulnerável, no dia que esse homem estava enfermo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ele clamava por ajuda e ele era desprezado. Essa ação aqui, na cultura aqui do Oriente, era um insulto. Hoje é também. É uma desonra. E antes era um privilégio, mas Jó, ele provou dessa desonra. Às vezes, nós temos vivido essas dores diante das nossas necessidades. Jó também provou da vergonha, da rejeição e da zombaria. Você vê que no versículo 17 e 18, esse homem diz que o seu próprio hálito era intolerável à sua mulher. E pelo mau cheiro ele era repugnante aos filhos de minha mãe, aos seus irmãos. Jó literalmente estava com mau cheiro, estava fedendo. Ele estava podre da cabeça aos pés. Tamanha era a sua enfermidade. E quantos aqui já foram em hospital visitar alguém enfermo, alguém debilitado? A imagem delas são diferentes. É de dor, é de pranto. E é essa compaixão que nós temos no nosso Pai, no nosso Deus, que não olha aquilo que nós estamos fora, mas Ele olha quem nós somos dentro. Ele nos sustenta na nossa alma, Ele sustenta as nossas emoções, Ele sustenta o nosso íntimo, Ele ama quem nós somos, pelo que somos e não pelo que temos. E é esse amor e é essa fidelidade que nós precisamos nos agarrar nos momentos de luta, nos momentos de prova. E no versículo 18 ele diz: olha, até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Jó já estava conhecido, sabe? Eu acho que como aquele cadáver em forma humana, magro, cheio de feridas, apodrecido. E eu acredito que ele ficava ali no chão, a Bíblia diz, né? Que ele ficava ali no pó, nas cinzas, se coçando com aquele caco. E eu acredito que quando ele se cansava de estar ali naquela posição, que ele tentava se equilibrar para subir, zombavam dele. Sabe o que isso quer dizer? Muitas vezes quando a gente está nas lutas, nas provas, e a gente tenta sair dessa posição, e a gente faz muito esforço para ter vitória na nossa vida, e às vezes a gente se desequilibra de novo, às vezes a gente volta de novo para aquela luta, às vezes a gente busca uma resposta e a gente não tem, a gente volta. Às vezes a gente vai encontrar as zombarias, as vozes, dizer: ó, não diz, tua situação é essa. Mas a voz verdadeira precisa ser a voz de Deus nas nossas vidas. Havia um tempo que Jó se levantaria daquelas cinzas. E ainda que nós estejamos em cinzas, eu quero que você ouça isso nessa noite. Ainda que você esteja em cinzas, ainda que você esteja em um ambiente de tristeza, em um ambiente onde você está ouvindo um diagnóstico, um ambiente onde você está passando por lutas, por desespero, vai chegar o dia que vai cessar e o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te levantar e o Senhor vai te restituir, como nunca você viveu, como nunca você provou, como nunca você desfrutou. Porque quando nós estamos passando pela prova, nós chegamos a um nível de sermos
aprovados dessa prova. E é nesse nível de aprovação que o Senhor quer te lançar, que o Senhor quer te levar. Então não olha para a circunstância agora, olha para aquilo que Deus quer te projetar. Olha para aquilo que Deus quer te lançar. Não olha para aquilo que está ao seu redor. E aquele homem estava desfigurado, né? Nós podemos ver Jesus ali na cruz. A palavra diz que o seu rosto estava desfigurado e o sofrimento muda o nosso rosto. E o Senhor é que conhece esse rosto no íntimo. Às vezes nós passamos uma aparência que está tudo bem, mas o Senhor conhece o nosso rosto e o nosso íntimo. E Jó prova do julgamento dos amigos. E tem amigos, como eu já falei, os amigos verdadeiros, eles celebram as nossas vitórias. E eles choram as nossas lutas. Às vezes ele não está o tempo todo, mas no tempo necessário ele está ali com você. Mas no caso de Jó aqui, alguns amigos vieram em solidariedade, mas depois eles entraram em acusação, porque o tempo estava passando. E eles não entendiam o tempo de Deus. Nós muitas vezes não entendemos o tempo do Senhor. E ele começa a olhar o agora. E Jó tem um momento que ele começa a olhar para tudo isso. Ele diz: olha, os meus criados me desprezam, as crianças zombam de mim, a minha mulher fica longe de mim, os meus irmãos. No versículo 20, ele começa a olhar para tudo isso. E ele olha e ele diz, ele vê o cenário do que sobrou. E ele diz assim, que a pele dele está só apegada aos ossos. E só salvou ali a pele dos dentes dele. Tem momentos na nossa vida que a gente olha e a gente começa a olhar o cenário por fora. O que foi perdido. Mas, quando aquele homem, diante das suas dúvidas, do capítulo 3 até o capítulo 38, você vê Jó com muitas dúvidas. Não estava entendendo o que estava acontecendo, os amigos ali acusando. Mas ele ouve o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Significa tempo de Deus. Tempo de crescimento. Tempo de confiança, tempo de fé, tempo de fidelidade. Não olhe o silêncio de Deus como a ausência dele. Como se ele tivesse esquecido de você. Não é isso. Há um tempo de processo. E Jó, ele diz, olha, quem me dera se as minhas palavras fossem escritas num livro. As nossas orações, elas estão sendo ouvidas pelo Senhor. E todas as orações de Jó foram ouvidas. E no capítulo 38, o Senhor, a palavra diz que o Senhor fala com Jó. No meio de um redemoinho, o Senhor fala com Jó. E Jó diz, Senhor, tudo o Senhor pode. Jó começa a olhar para ele e entender, olha, o Senhor tem propósito em todas as coisas. O Senhor tudo pode. E Jó começa a entender que não é o que está por fora, não é o que nós temos por fora que vai determinar. Mas é o que nós temos por dentro, a nossa fé, a nossa esperança. Jó, quando ele olhou por fora, ele diz, olha, só sobrou aqui a pele dos meus dentes. Mas de um salto de fé, no versículo 10, ele diz assim, olha, a minha esperança foi arrancada como uma árvore. Mas no versículo 25, ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará. Ele diz isso. No meio do nada, no meio do pó, no meio da cinza, ele começou a olhar por fora e ele diz, não tem nada a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro. O que nos move é o que está dentro de nós. O que nos move é a nossa essência, é quem nós somos em Deus. O que nos move é a nossa fé. Você tem um tesouro maravilhoso. Você pode perder muitas coisas aí fora, pode fazer parte de um processo lindo de Deus para a sua vida, mas você não pode perder a sua fé, a sua esperança de crer em um Deus que tudo pode fazer, porque Deus mudou a sorte de Jó.
E em um instante Ele poderá também mudar a tua sorte. Depende do tempo, depende do processo, depende do propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia. É lindo porque Jó, no meio, ele começa a falar e a dizer: olha, essas palavras estão quebradas no meu coração, vocês não param de falar essas palavras. E Jó começa a olhar todo o abandono e toda a perda, mas quando ele olha para dentro dele, ele entende: tudo que eu preciso está aqui dentro. Deus o surpreenderia. Deus o surpreenderia. Porque quando ele diz: o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido do meu corpo, da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. E na lei levítica, havia esse resgatador. Quando um órfão, quando uma viúva passava por esse processo, que eles perdiam tudo, eles iam atrás de um parente distante, ele seria o resgatador, que viria, pagaria o preço da dívida, levantaria, tirava essa pessoa da margem ali, do lado, do isolamento, e traria ela, e levantaria ela. A gente vê isso com Boaz e Ruth. E esse Redentor nós temos, e Ele vive. Ele mesmo diz em Apocalipse: Ele vive, Ele é o primeiro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o fim. Ele vive, Ele reina. E ainda que você possa estar passando por lutas, por desespero, por medo, o Senhor está dizendo para você: acalme-se. Não é o que está fora, mas é o que está dentro de você. E aqui teve toda a diferença na vida desse homem. Porque quando ele declara isso, que o seu resgatador, que o seu Redentor vive e vem para resgatar, ali muda toda a sua história. E o resgatador, ele está aqui para resgatar o ferido, para resgatar o alcoolizado, para resgatar o que está distante, para resgatar o teu casamento, as tuas emoções, a tua vida financeira, a tua alma, a tua honra, a tua integridade, a tua alegria. Ele está aqui para resgatar. Não é o fim. Jó pensava que ele iria morrer e ele iria ver a Deus, mas Deus o surpreende. Deus muda a história dele, e Deus fala com ele, e Deus ainda presta contas com aqueles que estavam acusando ele. Deus diz assim: olha, você não falou de mim o que era reto, como o meu servo Jó. A gente tem que ter muito cuidado em falar: olha, isso aí que está acontecendo com você é vontade de Deus. Muito cuidado e muito temor, principalmente para os que servem a Deus, porque Deus tem um mistério conosco. Ele é que tem o propósito, Ele é quem entrega, e Ele também é quem finaliza. Então Deus diz para Jó: teus amigos vão fazer um sacrifício, mas é você que vai orar por eles. Eu só vou ouvir a sua intercessão. E tem algo muito profundo que nós aprendemos quando nós passamos pela prova e somos aprovados. Primeiro é que nós conhecemos verdadeiramente a Deus, porque Jó falou: olha, Senhor, eu conheci o Senhor porque eu ouvia falar, mas agora eu te conheço, agora os meus olhos te veem. Nós só conseguimos conhecer a Deus na hora da prova, na hora da luta. Nós conseguimos ver o seu agir, o seu sobrenatural. Nós clamamos, nós buscamos, nós nos desesperamos, nós nos debruçamos na palavra, nós queremos uma resposta, nós queremos ouvir, nós criamos intimidade. Quando nós passamos pela prova e somos aprovados, nós criamos intimidade e temos autoridade para orar e interceder em favor dos da nossa casa e em favor da nossa família. Está passando por luta? Deus te levantará no meio dos seus com autoridade para orar e interceder pelo resgatador da tua casa e da tua família. Creia, não olha para a luta, não é o que está fora, mas é o que está dentro de você. É o que diz a sua fé.
Por isso que Satanás quer a todo momento roubar a nossa fé. E nós não podemos e devemos temer a apostasia, porque no momento da luta a gente quer muitas vezes entrar na apostasia, negar a fé, dizer não, Deus não existe, Deus não entra nessa. Porque o que Deus quer e faz a toda a diferença de mudar a nossa história é se levantar das cinzas e dizer: o meu Redentor vive. E Ele mudará a minha sorte. Você pode dizer hoje nessa noite? Levanta a tua mão para o alto. Diga: o meu Redentor vive. E Ele mudará a minha sorte. Pode aplaudir ao Senhor. Nós somos aprovados quando nós oramos até por aqueles que nos perseguem. No momento que Jó começa a orar por esses amigos, instantaneamente Deus muda a sua sorte. E aquele homem foi restituído de tudo, de forma dobrada. E a palavra diz que ele viveu mais 140 anos. Meu Deus, quando eu li isso, Jó pensava que ia morrer. Está tudo acabado, acabou. Deus está dizendo para você: não é o fim, não vai morrer, não acabou, tem vida longa, tem mais história, tem um outro cenário que você vai viver de prosperidade, de avanço, de crescimento, de graça na sua vida. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Não é o fim. Jó tinha aproximadamente 70 anos, alguns historiadores falam. E ele viveu mais 140 anos. A palavra diz que ele viu as suas 4 gerações, porque Deus deu mais filhos para ele. Você verá uma nova história na sua vida. Creia, uma nova história. Deus se levantou no seu favor. E eu não sei aqui, eu digo novamente, qual é a sua luta. Mas o juiz da sua causa é o Deus Todo-Poderoso, que te ama. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite de passo de fé. E eu convido você, que está fazendo o seu primeiro passo de fé, a vir aqui no altar. Com fé. Você pode vir. Você que está fazendo o primeiro passo de fé. Ele é o teu consolador. Você está chorando? Ele tem consolo para você. Ele tem favor para a sua alma. Não desanime. Você que está aqui no primeiro passo de fé. Deus está dizendo para você: não desanime. Não desfaleça. Não temas. Ainda que você esteja no pó. Jó estava no pó, nas cinzas. Mas se ergue em fé e em esperança. E o socorro vem. O socorro vem. Porque Ele é o socorro no meio da tua aflição. Isaías 43 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não se queimará, nem chama arderá em ti. Você que está fazendo o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo de fé, pode chegar aqui na frente. Os rios não te submergirão, o fogo não te queimará. E a palavra diz: quando passares. A palavra não está dizendo para você que você não vai passar. A palavra está dizendo quando passares. Mas o Senhor não vai deixar que você seja destruído. O Senhor tem propósito para a sua casa e para a sua vida. O Senhor tem propósito para a sua casa e para a sua vida. Comece a orar. Comece a declarar para Ele.
Quais são as suas lutas? Qual é o teu desespero? Tem nome. O Senhor está dizendo para você: tem tempo. Tem tempo. Já iniciou. Vai terminar. Vai cessar. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Creia, Ele se levantará em teu favor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Você que está no seu 7º passo de fé, pode subir para receber o toque de Deus. Pode subir para receber a oração. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Quem pode declarar isso bem alto? Cante! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio. Ergue tuas mãos e declare: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Levante as suas mãos e declare: temer porque. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é, irás prover de novo, eu creio
porque guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Coloca a mão na tua cabeça. O Senhor está dizendo para você agora: lançar fora toda aflição. Senhor, nós aplicamos o sangue de Jesus agora sobre todas as mentes. Lançamos fora agora, na autoridade do nome de Jesus, toda aflição, toda agonia, todo medo, toda acusação, toda rejeição. Coloca a tua mão agora no teu coração. Toda apostasia, toda depressão, todo pânico, toda ansiedade, toda preocupação, caia por terra em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para o alto. É de lá que vem o teu socorro. As tuas orações estão sendo ouvidas. É de lá que tem o poder do alto. E é Ele que muda a tua sorte. Creia que há socorro verdadeiro sobre a sua vida. Creia que há socorro verdadeiro no meio das aflições. Começa a declarar isso. E com a tua mão para o alto, começa a aplaudir o Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque a tua palavra é viva. Porque o Senhor vive. Sabemos que o Senhor se levantará e o Senhor é conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. E todos nós juntos agradecemos esse Senhor maravilhoso com um amém. Glória a Deus. Vai na paz, que o Senhor te abençoe e te acompanhe em nome de Jesus.